Olá, eu me chamo Antônio Correia, eu sou aluno de graduação em Engenharia Mecânica do Cefet-RJ, campus Itaguaí, e venho apresentar o trabalho de análise de sensibilidade da geometria da entrada de ar de uma câmara limpa. Bom, o que é uma câmara limpa? A câmara limpa ela é um equipamento que está sendo desenvolvido no Cefet-RJ que visa apresentar o mesmo nível de limpeza que uma sala limpa classe 100 ISO 5, de acordo com a norma ABNT-NBR ISO 146441. Essa câmera ela visa apresentar baixo custo de produção, ser versátil e de fácil manutenção. Ela possui uma estrutura em aço inox e suas paredes são feitas com policarbonato compacto cristal, proporcionando a visibilidade do interior e uma boa resistência ao equipamento, onde o mesmo deverá atuar com diferentes atmosferas e pressões. Bom, inicialmente, os requisitos para a câmara limpa eles foram desenvolvidos no trabalho preliminar que focava na eficiência de limpeza, de filtragem do ar, onde foram avaliadas concentrações de partículas de regiões próximas aonde o equipamento será empregado e modelos de fontes emissoras para simular processos de fabricação no interior da câmara. As simulações foram realizadas no software Contan 3.2 junto ao CFD0 para ter a taxa de remoção das partículas, bem como o fluxo de ar no interior da câmara. Durante tais simulações, foi observada a necessidade da aplicação de uma grade, como é exposto na figura 2, para que o ar fosse melhor distribuído no interior da câmara e sua velocidade fosse reduzida. Em função de limitações do software, os furos da grade eles apenas podem apresentar formatos retangulares. Bom, tendo isso definido, foi observada a necessidade de um fluxo de ar de 125 metros cúbicos por hora, quando existe a presença de fontes emissoras emitindo uma partícula de cada diâmetro estudado previamente emitido pela fonte emissora, isso com aplicações de filtro EPA e recirculação do ar. Para este estudo, foram observadas dois tipos de grade. Uma primeira, à esquerda, onde foram aplicados 288 furos com diâmetro hidráulico de 0,025 metro, e um segundo, onde foram observados diâmetros hidráulicos diferentes, variando da base da grade para a parte superior da grade. Os furos da base da grade eles apresentam um diâmetro hidráulico de 0,05 e os furos da parte superior apresentam um diâmetro hidráulico de 0,025 metros. Foi utilizada a mesma vazão, o mesmo fluxo de ar observado como necessário para as fontes emissoras, e as fontes emissoras se comportaram da mesma forma como no estudo preliminar. Resultados do primeiro caso. No primeiro caso foi observado uma redução nos pontos de recirculação próximos à grade, como observado na figura 4, letra A, onde nós podemos ver que a maior parte da área útil da câmara, o fluxo de ar se deu de forma laminar e direcionada plenamente para a saída. Na letra B, nós observamos um plano próximo ao centro, ambos são planos próximos ao centro, porém na letra A, uma região onde a barra da grade se faz presente
e na letra B, uma região onde os furos da grade se fazem presentes. Nós podemos observar uma velocidade do ar maior na parte inferior da, da imagem, e enquanto uma velocidade do ar reduzida na parte superior. A figura 5 ela apresenta o gráfico de calor da velocidade do ar na câmara. Na letra A, nós observamos um plano próximo à base da câmara, onde nós podemos identificar que logo após a saída do ar da grade, já ocorre uma boa redução da velocidade do ar e que essa velocidade ela se distribui de uma maneira quase homogênea por toda a grade, por toda a base da câmara, apenas interagindo ali com as fontes emissoras. Na letra B, nós observamos o fluxo de ar logo após a grade. E nós podemos identificar que ocorre uma boa distribuição do ar posterior aos furos, onde temos uma velocidade maior nas extremidades da grade, porém que por toda ela o fluxo de ar se distribui bem. No segundo caso, nós observamos aqui na figura 6, letra B, que o gráfico de calor próximo à base da câmara, ele exibe uma velocidade do ar bem mais elevada e, juntamente a isso, essa velocidade do ar mais elevada, ela avança quase a região central da área útil da câmara, onde estão posicionadas as fontes emissoras, gerando aí um comportamento do fluxo de ar menos atrativo para os ideais da câmara limpa, que é o trabalho com os microdispositivos. Na letra A, nós observamos que o fluxo de ar na saída dos furos da grade ele se dá de maneira mais rápida e a distribuição para as regiões onde estão presentes a barra das grades ela ocorre com menor influência. Na figura 7, à esquerda, nós observamos um plano próximo à região central que exibe parte dos furos inferior e superior e os furos da região central está presente a barra. Nós podemos observar que mesmo na região inferior ainda existem pontos de recirculação próximos ao furo. Nós podemos observar pontos de recirculação na região onde tem as barras e na região superior. Em um outro plano, onde ocorre a presença das barras da grade da área central e inferior, nós podemos observar que os pontos de recirculação eles avançam mais do que os estudados no caso 1. Apesar disso, o fluxo de ar ele caminha prontamente em direção à saída, como foi observado também nos estudos preliminares. Apenas para ressaltar, a grade do estudo preliminar ela foi uma grade onde os furos eles apresentavam todos uma mesma dimensão, a qual era de 0,05 metro o diâmetro hidráulico de cada furo. Bom, para comparar os dois casos, nós observamos a velocidade do ar numa linha em um plano central, onde essa velocidade nós estamos identificando da parte posterior da câmara para a parte frontal, e foram estudadas em 3 alturas distintas, denominadas como inferior, central e superior. Na figura 8, letra A, nós observamos as linhas que representam a velocidade do ar do primeiro caso. Em preto, nós vemos a linha inferior. Nós observamos que durante o espaço onde a grade se faz presente, em que a velocidade do ar passa pelo furo, ocorre um aumento, não tão elevado quanto na linha central e na linha superior,
e posteriormente o declínio dessa velocidade, a redução dessa velocidade, estabilizando até que se alcance a região onde se faz presente as fontes emissoras, onde nós podemos observar um aumento da velocidade e depois, posteriormente, sua redução. Na linha central e superior, nós observamos um aumento também na região onde a grade se faz presente, porém a linha central se manteve próxima à linha inferior, enquanto a linha superior a velocidade foi bem mais elevada. Entretanto, posteriormente à grade, nós observamos que ocorre redução e que a velocidade do ar se dá basicamente constante, próximo do constante, em um valor reduzido e que se vê como algo ideal para trabalho com microdispositivos, onde a velocidade do ar não vai promover interferências nos estudos que serão realizados no interior do equipamento. Na figura 8, letra B, nós observamos a velocidade do ar para o segundo caso. De imediato notamos a instabilidade nas linhas, assim como uma parte onde o valor ficou zerado. Esse valor zerado ele se deu pela presença das barras da grade nessa região. E observamos aqui para a linha inferior, os pontos pretos, que posteriormente à grade, nós estamos aqui observando valores negativos, oriundos do ponto de recirculação que fez com que o ar, em vez de caminhar para a parte frontal, caminhasse para a parte posterior. Imediatamente isso é corrigido pelo próprio fluxo e podemos observar que o fluxo de ar na linha inferior ele varia muito mais, ele apresenta muito mais velocidade nos três casos do que em comparação ao primeiro caso estudado. Desculpe, as três linhas apresentam velocidades maiores do que no primeiro caso estudado, porém a velocidade na linha inferior varia mais e no decorrer quando se encontra com as fontes emissoras, o aumento da velocidade é bem significante. Na linha central e superior, posterior à grade, aos pontos onde a informação é zerada, nós observamos o aumento da velocidade e depois seu decaimento, onde o formato do gráfico se assemelha um pouco ao visualizado no primeiro caso, às linhas visualizadas no primeiro caso, né? Entretanto com valores de velocidade do ar mais elevadas. Esses valores eles ainda são aceitáveis, porém não é o ideal a se trabalhar para os microdispositivos. Bom, o primeiro caso ele apresenta uma melhor distribuição do fluxo de ar quando comparado ao estudo preliminar e ao segundo caso, assim como velocidades mais semelhantes em diferentes alturas da câmara. O segundo caso apresenta a influência das barras da grade na distribuição do fluxo de ar, a qual gera pontos de recirculação. Também apresentou velocidades do ar mais elevadas de acordo com diferentes alturas da câmara. O primeiro caso ele é considerado a alternativa melhor para aplicação na câmara limpa, em função da melhor distribuição do fluxo de ar, por apresentar um menor número de pontos de recirculação e por apresentar velocidades mais semelhantes em diferentes alturas da câmara, o que não iria influenciar significativamente caso um estudo esteja sendo realizado dentro do equipamento. Bom, vale ressaltar que futuros estudos serão realizados para avaliar a geometria dos furos de forma circular em outros softwares. Deixo aqui o agradecimento ao Cefet-RJ, ao CNPq Equipe BIC pela oportunidade da pesquisa e aos funcionários da equipe da biblioteca do Cefet-RJ Campus Itaguaí pelo auxílio. Deixo aqui e-mails para contato, para caso surjam dúvidas que não sejam sanadas agora e futuras oportunidades. E agradeço também a visualização. Muito obrigado. Até mais.